Olá, mulher, seja muito bem-vinda ao nosso canal Seu e Meu. Bom, segunda-feira, dia 5/6, temos uma entrada de Vênus em Leão. Quando Vênus entra em Leão, é sempre uma festa, porque Vênus fica ali com uma energia bem leonina. Mas dessa vez é uma vez muito curiosa, muito importante, e eu estou considerando um dos trânsitos mais importantes do ano. Vênus em Leão fica em Leão mais tempo do que normalmente. Por quê? Porque ela vai passar de 5 de junho, que é segunda-feira, a 7 de outubro. Então ela passa muito tempo no signo de Leão, porque é em Leão que ela vai fazer a retrogradação. Por isso que eu quero fazer um vídeo exclusivo para ela. E é disso que a gente vai falar hoje. Então, Vênus, quando entra em Leão, o que é Vênus? Vênus vai falar sobre todos os temas que envolvem, são temas bem femininos, né? Quando a gente pensa em Vênus, a gente vai pensar em valores, a gente vai pensar em beleza, a gente vai pensar em até bens materiais mesmo, em matéria, né? Pensando que Vênus rege touro. A gente vai pensar também em arte, a gente vai pensar na nossa, até como a gente se apresenta também, porque ela também fala, quando a gente pensa em touro, como ela rege touro, e na nossa autoestima. Então, Vênus tem muito a ver com tudo isso. Também vai falar do arquétipo da amante, né? E aí isso mexe quando a gente pensa numa Vênus em Leão. A gente percebe que, nossa, agora a amante vestida do quê? Percebe isso? Que o planeta, ele é, vamos dizer que um ator, e depois ele veste uma roupinha como se ele representasse um personagem, que aí nesse caso ele vai vestir, Vênus vai vestir a roupinha de leão. E quando Vênus veste a roupinha de leão, fica muito mais leão, né? Aparece muito mais, quer se expor muito mais, quer ser vista muito mais. Então pensa que temas como também parceria, romance, tudo isso fica em alta com essa Vênus em Leão, porque a gente começa a olhar para essa Vênus em Leão com esse brilho, ela quer ser vista, ela quer, nossa, alguém tem que reparar nela. Alguém tem que olhar o que ela tá fazendo. Então, pensa que é como se a gente tivesse assim, olha, uma mulher que ela já é toda sedutora, porque Vênus já é toda sedutora, agora vestida de rainha. Percebe o quanto ela ganha poder, o quanto ela ganha força? Porque Leão nada mais é do que o signo do rei. Então, quando a gente pensa em Vênus em Leão, a gente pensa muito nesse arquétipo da rainha, que ela, por onde ela passa, ela vai ser percebida. Você tem no seu mapa Leão, todo mundo tem Leão no mapa. E aí você tem que ver onde é que tá passando essa Vênus em Leão no seu mapa para você saber o que que isso traz para você como influência. Mas já adianto que todas eu acredito muito que principalmente as mulheres vão sentir esse aspecto, mas não só as mulheres, não. Os homens também, só que claro que cada um na casa que isso tá no seu mapa. Mas a gente vai se sentir mais magnética mesmo, sabe? Porque é como se a gente pudesse aparecer. Porém, entretanto, todavia, teremos uma retrogradação. E aí eu trago a percepção de que vamos reavaliar os temas de Vênus em Leão na nossa vida. E aí cada um perceba onde que está isso no seu mapa. Essa Vênus em Leão, ela já chega fazendo um aspecto de oposição com Plutão, que está em Aquário, retrogradando para Capricórnio. Quando Vênus ela encontra Plutão, a gente tem que pensar que é o primeiro golpe já assim, porque essa Vênus, ela entra ali a 0 graus de Leão, se torna rainha. Quando ela chega, ela já encontra Plutão em Aquário, meio que desbancando o trono, assim. E aí isso é importante por quê? Porque aí você vai perceber essa entrada de Vênus em Leão, talvez te ajude a perceber onde é que você acha que tem o poder, você acha que você
já tá fazendo bastante, mas quando ela encontra Plutão em Aquário, você percebe, opa, isso precisa ser revisto, porque Plutão ainda tá retrógrado ali em Aquário. Então esse meu comportamento precisa mesmo, eu preciso ficar atenta a isso. Andamos um tempo com Vênus, depois dessa oposição com Vênus em Leão até dia 22/7, que é quando ela entra em retrogradação, e aí a gente reavalia várias questões desse trono dessa rainha. A minha percepção tem muito a ver com, a gente vai reavaliar pontos importantes na nossa vida que fazem com que a gente ainda não consiga atingir a autoestima, a percepção de valor, o meu alto valor, porque muitas vezes eu não me considero uma rainha. Então é como se a gente, apesar de Vênus em Leão, a gente ter essa percepção de que a gente está mais magnética, mas a gente também vai precisar fazer mudanças e ajustes para que a gente se sinta mais poderosa, mais dona de si, mais até assim, sabe, confiante de que a gente dá conta de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Por quê? Porque essa mesma Vênus, ela vai fazer aspectos de quadratura com Júpiter nessa passagem que ela faz em Leão. Ela faz aspectos de quadratura com Júpiter. Por que eu falo aspectos? Porque ela vai fazer aspecto dia 10/6 já, porque ela chega aqui no grau 5 de Leão e Júpiter tá lá, entra no grau 5 de Touro, um aspecto de quadratura, e depois no dia 16, que aí ela já passou pela retrogradação, no grau 15 de Leão e Júpiter no grau 15 de Touro. Então é assim, olha só, até coloquei essa pergunta aqui. O que eu tenho que mudar em mim, nesse sentido da minha, até aparência mesmo, quando a gente pensa em Leão, é sempre muito assim, né, estonteante, muito rainha mesmo. Mas o que eu tenho que mudar em mim? Pode ser até internamente, depende da casa, né? Eu vou falar aqui um pouquinho de cada casa, para que eu consiga materializar aquilo que eu preciso materializar, para que eu consiga, por exemplo, quando a gente pensa em Touro, é até valores mesmo, sabe? Prosperidade, abundância. Então, o quanto aquilo, a imagem que eu estou passando, essa imagem de rainha, ela está conectada com aquilo que eu desejo receber, inclusive financeiramente, certo? Então, perceber esses pontos em você e, claro, que também perceber onde que essa Vênus está passando no seu mapa. Eu vou falar aqui a partir dos ascendentes. Então, só que claro que, por exemplo, gente, eu tenho ascendente em Câncer. Só que Vênus não vai estar em trânsito na minha casa 2, que é quem tem ascendente em Câncer vai estar em trânsito na casa 2. Por quê? Porque eu tenho um signo interceptado entre meu ascendente e a casa 2. Então, essa Vênus em Leão vai passar na minha casa 1, não passa na minha casa 2. Então, é por isso que é importante que você também perceba. Às vezes você tem um signo interceptado. O que é signo interceptado? É quando o signo não tem nenhuma casa dona desse signo. Então, ele tá entre dois... Claro, ele sempre tá entre dois signos, mas entre duas casas que não tem ele como dono da casa. Isso muda algumas coisas, por isso que eu recomendo sempre que você faça seu mapa, veja onde está Leão no seu mapa, até veja, porque muitas vezes pode ser que essa Vênus faça trânsito em duas casas, então dependendo do seu ascendente, dependendo da disposição das casas, pode ser que ele comece na casa 3 e termine a retrogradação, e termine o trânsito na casa 4. Percebe? Então, por isso é tão importante que você veja seu mapa e acompanhe seu mapa. Lá no meu Instagram até deixei um aplicativo que é bem legal para você acompanhar. Depois você pode dar uma olhada lá. Bom, então começando por quem tem ascendente em Áries. Quem tem ascendente em Áries, o trânsito estará na casa 5. Aí, olha só. Quando a gente pensa em casa 5, já é uma casa de identidade também. Quando Vênus está ali e vai retrogradar, pode ser que essa pessoa precise rever, repensar a identidade dela, no sentido de como é que eu estou me apresentando?
Como é que eu tô, será que, o que que eu tô criando? Não só me apresentando, o que me apresentando é muito casa um, né? Mas o que que eu tô criando nesse mundo? O que que eu tô deixando nascer nesse mundo? Criações, criatividade. Será que eu tô me permitindo ter momentos de ócio criativo? Ou seja, de não fazer nada, simplesmente nada? E aí, perceber essa se você tá ou não tá tendo esses momentos e se permitir ter esses momentos, porque uma Vênus passando pela casa 5 pode pedir muitos momentos de prazer, muitos momentos de descanso, para que isso também te inspire a criar, percebe? Então, esse é um trânsito importante para quem tem ascendente em Áries, porque também fala, quando a gente pensa em Áries no ascendente, a gente tá falando já do eu, né? O eu, muito eu. E aí, quando a gente pensa em casa 5, que é a identidade também, então contribui muito para que essa pessoa perceba as criações que ela quer trazer para o mundo, mas a partir, muitas vezes, do prazer, da percepção do prazer, do descanso, do ócio criativo. Quem tem ascendente em touro? Quem tem ascendente em touro, o trânsito vai ser casa 4. Lembra que, como eu já disse, pode ser que ela caminhe por 2 casas e aí você vai precisar ter uma percepção do que é essa caminhada, né? Casa 4, aqui muitas vezes a pessoa vai querer rever questões de família, mas também da sua própria casa. Então, sabe, de querer cuidar mais da casa, de querer de repente deixar a casa mais bonita, mais convidativa, mais receptiva, mais brilhante mesmo, sabe? Mais até rica, se a gente for pensar que essa rainha, né, esse arquétipo da rainha, se ela estiver em casa, como é que é essa casa como rainha? Então, como é que eu deixo essa casa mais apresentável? Como é que eu deixo essa casa gostosa de ficar para que uma rainha esteja ali, certo? Também são temas de família, então até muitas vezes perceber, olha só que bonito, né? Mas perceber o ouro que a sua família traz, o ouro que a sua família raiz mesmo ali, né, pai e mãe, quais são as coisas que você aprendeu com eles, que muitas vezes você não dá valor, mas que tá na hora de dar valor, tá na hora de encontrar esse brilho ali, nesse conteúdo, muitas vezes características que são da sua mãe e do seu pai, mas que muitas vezes para você passa. Não, mas isso é também um brilho seu, também é um valor seu, certo? Gêmeos, quem tem ascendente em Gêmeos, tá, gente? Tô falando sempre pelos ascendentes. Quem tem ascendente em Gêmeos, Vênus vai estar transitando na casa 3. Olha que interessante isso. Quem tem ascendente em Gêmeos, Vênus na casa 3. Casa 3, comunicação, expressão, também aprendizado. Então, talvez seja legal para essa pessoa de ascendente em Gêmeos, de repente perceber como é que eu estou me comunicando. E olha que interessante, porque ascendente em Gêmeos também tem essa sede da comunicação, né? Sede da expressão. Então, como é que eu tô me comunicando? Será que eu tô me comunicando com o brilho que eu preciso me comunicar? Será que eu tô passando através das minhas palavras aquela riqueza que eu quero passar? Será que eu tô deixando com que minhas palavras sejam magnéticas e toquem o coração das pessoas? Sabe? Então, ter essa reflexão profunda e reconhecer o valor, a força, a potência daquilo que você fala, daquilo que você diz. Claro que, gente, depende muito do seu mapa também. Por exemplo, imagina um ascendente em Gêmeos que tem um Mercúrio de casa 3. E aí o Mercúrio já é leonino, já é um Mercúrio em Leão na casa 3, e aí esse trânsito de Vênus ainda vai fazer brilhar mais ainda essa comunicação, fazer com que essa comunicação fique ainda mais poderosa. Só que entenda, essa comunicação esse trânsito é um processo. Perceba que Vênus entra em Leão já conectada com Plutão em Aquário em oposição, gente. Isso é um desafio, não é uma coisa, ai que delícia, então quer dizer que eu chego e já tô brilhando. Pode ser que isso já vai te ajudar, mas entenda que é um trânsito de ajuste. Não é à toa que é um trânsito que acontece no inverno. Olha só, ele vai acontecer no inverno, depois primavera, setembro ainda, né? Claro que é onde a gente floresce, e outubro ele sai. Então percebe como é um processo de florescimento? Percebe isso? O quanto
o essa Vênus estando nesse trânsito no inverno, é um processo em que ela faz você soltar aquilo que você precisa soltar para chegar onde você precisa chegar, mas que é o chegar onde você precisa chegar? Você vai florescer, porque a gente está indo em direção à primavera. Mas claro que agora florescer é muito mais brilhante, muito mais magnética, muito mais você, nesse ponto criativo, assim, né? Quem tem ascendente em câncer, casa 2, aqui vai rever questões de valores, dinheiro mesmo, inclusive. Então, perceber como é que tá a questão com o dinheiro, como é que você está se percebendo na questão com o dinheiro, o quanto o dinheiro para você representa também o alto valor, o quanto você se sente valioso ou valiosa com o dinheiro. E aí, perceber como é que estão sendo os meus gastos, será que os meus gastos estão sendo mais para esse campo da exibição leonina, percebe? Mais para o ponto da exibição leonina, ou se estão sendo gastos porque eu acredito nos sonhos, na criatividade, deixa os sonhos da minha criança dizer o que esse dinheiro precisa ser gasto, sabe? E aí, percebendo isso, muito provavelmente vem movimentação nessa área financeira, mas claro que perceba o quanto uma Vênus na casa 2, ela pede que você tenha uma autoconfiança, uma Vênus em Leão, pede que você reconheça o seu brilho e quando você reconhece o seu brilho, você então pode fazer mais dinheiro. Leão, Leão, isso, Leão no ascendente, vai ter, claro, Vênus na casa 1. Em trânsito. Aqui é a percepção do eu, né? É a percepção de como eu estou me apresentando, é a percepção de reconhecimento do próprio poder, reconhecimento do próprio brilho, reconhecer o próprio valor. Tudo isso esse trânsito na casa 1 vai trazer. E aí, inclusive, por exemplo, pessoas com trânsito de Vênus na casa 1 podem querer cortar o cabelo, pode querer deixar o cabelo mais bonito ou até pintar o cabelo, pode querer é, mais maquiagem no rosto, se apresentar de forma diferente, rever a forma que está se apresentando, se está conectada com a imagem que você quer passar. Então, aquilo que você está mostrando para o mundo é o que você quer passar para receber aquilo que esse Júpiter em Touro lá depois, né, quando fizer a quadratura, vai te permitir receber, certo? Virgem. Virgem, ascendente em Virgem, trânsito na casa 12. Olha, esse é um trânsito um pouco mais, vamos dizer assim, né? Ter Vênus passando pela sua casa 12 não é ruim, porque Vênus é benéfica, né? Casa 12 é aquela mais nebulosa. Mas eu acredito que vai te fazer rever sobre questões espirituais também, mas até, gente, questões do subconsciente que precisam ir serem vistas e assim lidar com essas questões do subconsciente para que aquilo que realmente tem valor para você, o seu brilho, que muitas vezes está sendo vamos dizer assim, escondido ou reprimido por questões que você tem que são inconscientes, percebe isso? O quanto as questões que muitas vezes você está vivendo hoje, por exemplo, pode ser questões que você ainda não sabe, não tem percepção consciente disso, porque está lá na casa 12. Então, e que estão muitas vezes impedindo que você se torne aquilo que você quer se tornar, que você tenha aquele brilho que você quer ter. Muitas vezes esse trânsito pode te ajudar a revelar isso, a revelar essas questões que estão ali no subconsciente, reavaliar essas questões, sabe? Até ter percepções mais profundas de si mesma, das percepções, inclusive, vamos pensar, né? Vênus que fala de parceria, romance também, o quanto tem coisas que você não está vivendo no seu romance, na sua parceria, no seu casamento, porque pode ter chaves que precisam virar no subconsciente. Esse é um trânsito bem legal para esse momento, para você poder destravar algumas coisas ali. Principalmente se você tiver algum planeta ali, né? Nessa casa. Bom,
Depois de Virgem, a gente tem Libra e o trânsito vai ser na casa 11. Isso aqui é o magnetismo nos amigos, né? Então pensa bem que vai estar esse brilho, todo esse essa sua luz, toda essa sua criatividade a serviço do social. Então até aqui, por exemplo, pode ser que você queira se expor mais nas redes sociais, pode ser que você sinta essa necessidade. E aí é um bom momento mesmo, claro que reavaliando principalmente a forma com que você se mostra, percebendo se você se sente confiante, se você acredita no seu brilho, sabe? Quem tem ascendente em Escorpião, o trânsito é na casa 10. Eita, esse é um momento importante para quem tem ascendente em Escorpião, porque a gente vai ter Vênus passando no meio do céu dessa pessoa, que é um ponto importante, né? Então, sim, é um momento de olhar para se permitir brilhar na carreira. Se permita ser essa rainha da sua carreira, sabe? Se permita trazer esse brilho, todo esse seu poder, deixe que esse poder seja revelado. Geralmente, quem tem meio do céu em Leão, a grande facilidade nem sempre é ser esse rei ali, sabe? Se mostrar, porque tá muitas vezes lapidando isso. Mas gente, o meio do céu em Leão, dependendo de onde tá o sol, claro, ele é muito forte nesse lugar de chegar onde você precisa chegar, de ter essa potência, esse brilho, esse reconhecimento também, né? Porque Leão, ele traz muito de querer ser visto e reconhecido. Então, sim, esse é um bom momento para ser vista, reconhecida na carreira, no seu propósito e tudo mais. Claro que reavaliando algumas coisas. Então, vão ter momentos, principalmente na retrogradação, que você vai perceber o medo que você tem muitas vezes de se mostrar, sabe, de assumir a sua juba, de assumir o seu poder, de assumir tudo isso que você é, mas o processo indica, ao meu ver, claro, né, que a gente passa por isso no inverno. A Vênus volta em movimento direto dia 3/9, antes da primavera, né? Porque primavera se dá dia 21 de setembro. Então, percebe o movimento de, opa, eu adentro, faço meu mergulho, revejo questões e posso florescer. Esse é um momento para você florescer na sua carreira também. Quem tem ascendente Escorpião. Quem tem ascendente em Sagitário vai estar com o trânsito na casa 9. Aqui, gente, é assim, olha só. A casa 9 tem muito a ver com busca, com conhecimento, mas também com ensinar, né? Porque é uma casa também de quem é professor. Então, perceba que você pode ter muita vontade de buscar mais, de saber mais, de ter maior percepção daquilo que é. Ó, pensa que é o seguinte. Casa 9, ela faz a seguinte pergunta: quem sou eu no mundo? Então pode ser que você queira fazer essa busca, e aí essa Vênus em Leão, ela vai te ajudar a encontrar o quem sou eu, mas quem sou eu, o meu brilho, qual é meu brilho no mundo? O que é meu, que é único? Qual é o valor que eu tenho que é só meu e que é um diamante para o mundo? Percebe? Então, esse trânsito pode te ajudar a fazer esses questionamentos. Claro que, gente, lembra, retrogradação não é uma coisa que já chega chegando, não. A gente vai ter um movimento, depois tem uma retrogradação, eu aprendo mais sobre mim, me conheço mais, me investigo mais, busco mais sobre quem sou eu nesse mundo e depois eu posso, florescer. E aí é interessante, porque olha só, o trânsito de Leão na casa 9, depois ele vai em direção. O trânsito de Vênus na casa 9, depois vai em direção à casa 10, que é quando eu sou eu no mundo, eu já tenho percepção do meu brilho, agora eu posso então ir em direção àquilo que eu ofereço mesmo, né? Porque a casa 10 é a carreira, aquilo que, nossa, o mundo me vê ali, né? Mas claro que primeiro eu tenho que ter a percepção real da minha busca, muitas vezes interna também, mas também externa, que é que eu brilho. Esse é ascendente Sagitário. Ascendente em Capricórnio, casa 8. Aqui, quem tem ascendente em Capricórnio pode sentir esse trânsito de forma um pouco mais intensa, porque a casa 8 ela é uma casa de muita intensidade, inclusive transformação. E aí, o que acontece? Quando a gente tem Vênus passando por ali, pode ser que você comece a se perguntar se você quer se entregar profundamente na sua relação, porque a casa 8, ela fala muito dessa entrega profunda,
essa fusão com o outro, né? Muitas vezes pode ter um desejo sexual aumentado, porque essa fusão com o outro também simboliza o sexo. Pode fazer com que você olhe para questões com relação financeiras com relação ao outro. Então, como é que eu me conecto com o outro e misturo até o meu dinheiro com o outro? Será que na minha relação eu consigo misturar o meu dinheiro com o outro nessa fusão de novo? Porque lembra que a casa 8 é casa do dinheiro do outro também. Eu consigo me fundir com o outro nessa questão financeira? Ou eu ainda me sinto. Ou ainda tem, por exemplo, quando a gente pensa em Vênus em Leão, ou ainda tem orgulho, sabe? Sou uma pessoa orgulhosa e não me rendo a isso, percebe? Então, ascendente em Capricórnio pode ter esses questionamentos, mas principalmente a gente pensar que um trânsito de Vênus em Leão, e se você tiver aspectos ali ainda na sua casa 8, ou seja, se ativar algum planeta ali, é um trânsito intenso e muito provavelmente você sai do trânsito se sentindo uma nova pessoa, porque aí transformou muita coisa. Aquário, quem tem ascendente em Aquário, claro, o trânsito é na casa 7. E aqui, de novo, olha só, trânsito de Vênus na casa 7 faz você rever questões de casamento. Vai fazer, né? Porque vai ficar retrógrada, mas principalmente o seu brilho com relação à sua relação com o outro. Então, você se permite brilhar. Você se permite brilhar. Mesmo quando você. Na relação. Por quê? Porque Aquário, muitas vezes, ele. Quem tem ascendente em Aquário, né? Não tá pensando em ele mesmo brilhar. Muitas vezes ele pensa muito mais em deixar o todo brilhar. Só que aí, quando vai para uma relação, pode ser que essa pessoa de ascendente em Aquário encontra alguém que brilha muito, porque casa 7 em Leão. E aí aqui o questionamento é: será que você está dando muita atenção para essa outra pessoa, por exemplo? Será que a sua vida está girando em torno da outra pessoa, já que a outra pessoa é esse centro? E aí percebe o quanto casa 7 eu também reconheço o brilho do outro, claro, né? Porque Vênus em Leão na 7, mas eu preciso ficar atenta a não também me doar 100% e o outro ser o centro da minha vida sem reconhecer que o centro da minha vida sou eu mesma, afinal a minha vida é a mais importante, né? Então perceber essas questões de casamento. Quem tá solteiro pode ter vontade de se unir a outra pessoa, e aí aqui é um cuidado, porque Vênus em Leão ela pode se unir na impulsividade, porque querendo ou não, apesar de ser um signo fixo, ele é do elemento fogo, então pode ter uma questão mais intensa, fervorosa, né? E aí, então, esses pequenos cuidados para não se envolver, não se lançar de uma forma que depois você fala: nossa, o que foi que eu fiz? E por último, peixes. Peixes, casa 6, o trânsito. Aqui, gente, quem tem ascendente em peixes, a revisão vai ser muito no campo da saúde e da rotina. Então, aqui, olha só, a casa 6 muitas vezes ela vai trazer, por exemplo, a pessoa vai querer fazer academia, a pessoa vai querer fazer um regime, por exemplo, vai querer parar de comer alguma porcaria que não tá fazendo bem pra ela, não tá deixando ela como ela gostaria, sabe assim? Ela vai cuidar de questões da rotina, para deixar a rotina mais agradável e mais conectada com essa beleza estonteante. Quando a gente pensa em Vênus em Leão, não é só Vênus, se for Vênus, ela já é essa beleza, mas em Leão ela é uma beleza estonteante, é uma beleza que chama atenção. Então, de repente, exercício físico, de repente, é, questões de rotina mesmo, do trabalho, de perceber questões básicas, assim, que são até duras demais, mas como que eu posso colocar um brilhinho ali? Como que isso pode ser mais magnético e atrativo? Esse é um trânsito que pode ser, de alguma forma, também voltado a autoaperfeiçoamento, porque casa 6, além de ser
essa questão de rotina também é de estar o tempo todo se aperfeiçoando, olhando para aquilo que precisa melhorar. E aí também pode ser que alguma coisa da sua vida você perceba que tem que se autoaperfeiçoar nesse campo de Vênus em Leão, que traz muito essa questão do brilho, do seu brilho, deixar o seu coração também se mover através do seu coração, né? Porque Leão, ele tá muito conectado com o coração, essa coragem, sabe? Bom, espero que para vocês esse trânsito seja maravilhoso. Quando eu olho para esse trânsito, eu tenho muitas boas impressões, apesar de saber que é um trânsito que ela vai viver quadraturas com Júpiter, já chega em oposição a Plutão, então traz sim transformação e pedido de mudança, né? Quando a gente pensa na quadratura, tem um ajuste que precisa ser feito, então Touro muitas vezes pode ser uma quadratura que pode demonstrar algum apego a alguma situação que precisa soltar para que você brilhe mais, por exemplo. Mas provavelmente teremos muitas flores logo mais na primavera, quando Vênus daí, depois de passar pelo movimento retrógrado, vai em direção ao próximo signo, e aí acredito muito que é só florescer, certo? Muito obrigada por ter chegado até aqui e até a próxima.